A graça do Senhor Jesus. Amados, estamos aqui mais uma vez para trazermos um resumo da nossa lição, da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos tratando de um assunto muito importante para a nossa vida: a tentação. Nós, aceitando ou não, querendo ou não, a tentação ela sempre vai fazer parte da nossa vida. Nós nunca vamos poder fugir da tentação. Você pode se esconder dentro de um quarto, você pode subir para o alto de uma serra, aonde você for, você vai ser tentado. Então nós vamos estudar um assunto importante para nós, que faz parte da nossa vida, né? Mas nós só temos da parte de Deus essa orientação e esse consolo, que Ele não nos deixará ser tentado acima do que nós podemos suportar, né? Mas que a tentação faz parte da nossa vida, não tem jeito, entendeu? Então é essa lição que nós vamos estudar hoje. O tema é tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. É a nossa lição 7. E também, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se você está aí pela primeira vez, aproveita aí, se inscreve aí no nosso canal, ajuda aí a ranquear o nosso canal. Ele é novo, né? Então o YouTube não ranqueia ele, né? Então preciso das pessoas para visualizar, para a gente poder continuar anunciando a palavra de Deus, né? Nos ajuda aí e dá o seu like. E se você já nos assistiu e não se inscreveu, se inscreva e compartilhe. Amém? Então vamos lá para a nossa lição, um resumo aqui da nossa lição 7. Bem, o nosso texto áureo, ele fala: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Isso está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 16. A verdade prática, ela diz: a tentação, no sentido religioso, é a atração ou sedução para praticar o mal, tendo por recompensa prazeres ou lucros ilícitos. E a nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 11. Então, nós vamos estudar hoje, e essa lição ela tem o objetivo geral, que é mostrar que Jesus venceu a tentação. Então, aqui na introdução, há certo paralelismo entre os 40 anos de peregrinação do povo judeu lá no deserto, né, o povo israelita, com os 40 dias que Jesus passou no deserto. Então, com a diferença de que Jesus venceu, né? E o povo israelita decepcionou lá no deserto. Nós vamos estudar hoje, né, essa grande diferença em que Israel não passou no teste, né? E lá no deserto, mas Jesus venceu a tentação. Então, a tentação, ela vai vir na nossa vida a qualquer momento. Todos nós somos tentados. Nós vamos ver nessa lição que o próprio Jesus, ele foi tentado, embora ele nunca cedeu, né? Embora ele nunca pecou, mas ele foi, em tudo foi tentado. Então, a nossa primeira parte aqui é a provocação do refidim. O substantivo tentação significa literalmente teste, provação, instigação, sedução. Então, a tentação ela tem esse significado, né? E aqui o autor mostra que a tentação do povo lá no deserto, né? Vocês sabem que o povo lá no deserto, eles provocaram a Deus, né? A Bíblia diz que eles diziam assim: está o Senhor no meio de nós ou não? Então, vocês vejam o seguinte: na verdade, eles sabiam que o Senhor estava. Entendeu? Eles viram os sinais, o mar vermelho abrir, eles viram o maná, eles viram a água sair da rocha, eles viram milagres que não é fácil, só Deus é que pode fazer.
Então, na verdade, eles sabiam que Deus estava ali no meio deles, mas eles estavam tão irados, né? Porque eles imaginaram uma coisa e era outra, então eles estavam irados com Deus. Então eles provocavam a Deus dizendo, está Deus no meio de nós? Mas eles sabiam que Deus estava, né? Então eles provocaram a Deus. E por causa disso que aquela grande multidão, acima de 20 anos, não entrou em Canaã. Por quê? Porque eles tentaram a Deus, pecaram, né? E isso aí, eles não suportaram a tentação. Não é que a tentação fosse além da capacidade dele, mas eles não estavam inclinados a se submeter a Deus, a agradar a Deus, porque muitas vezes a pessoa não vence a tentação porque ele não está disposto a ser submisso a Deus e já está disposto a pecar. Então a pessoa que já está disposta a pecar, não quer obedecer, está irado, ele vai pecar mesmo, ele vai cair na tentação. Mas que Deus não permite que a gente seja tentado além das nossas forças, ele não permite não, entendeu? Nós pecamos porque nós damos lugar mesmo à carne, ao diabo e caímos na desgraça do pecado. Então, a palavra aqui, massá, né, significa tentação, e meribá quer dizer contenda. Então, ali eles foram tentados, contenderam com Deus, né, e os israelitas estavam sendo testados pelo próprio Deus. Porque Deus não tenta ninguém. Ninguém pode dizer que Deus tenta, porque a Bíblia diz lá em Tiago que Deus não tenta ninguém. Certo? Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Mas Deus testa. Não que Ele não saiba o que há dentro de você. Não é isso. Ele sabe. Ele me conhece. Mas Ele testa a mim, né, para aperfeiçoar o meu caráter. Porque Deus sabe quem eu sou. Tanto é que Ele não permite tentação além das forças nossas. Então Ele conhece, então Ele está testando o meu caráter. Entendeu? Então, aperfeiçoando através das provas. Né? Por que Jó, depois de provado, ele disse, eu te conhecia só de ouvir, agora meus olhos te veem? Porque ele mudou. Né? Se ele estava bom, ele ficou melhor depois da prova. Certo? Então, essa experiência, né, que diz aqui na parte 2, a experiência de Massá e Meribá, é que ninguém deve testar a Javé, ninguém deve testar a Deus, o Deus de Israel, pois o nosso dever é obedecer. Ninguém tem que estar por aí querendo colocar Deus à prova, querendo colocar Deus na parede, isso aí não existe. Entendeu? Nós temos é que obedecer a Deus, é isso que Ele quer de cada um de nós, entendeu? O que aconteceu nessa contenda foi que Deus reprovou eles por causa da atitude dele. Então, testar Deus e questionar a sua fidelidade no pacto e duvidar da sua autoridade, isso aí vai levar qualquer cristão à ruína. Não entra por esse caminho, não. Certo? É Deus que nos testa. Quem somos nós para colocar Deus à prova? Isso aí não existe. Né? Isso é coisa maligna da carne. Então, entendemos que tentar o Criador reflete o quê? Uma descrença. Entendeu? Uma insatisfação com a pessoa de Deus. É isso que traz o grande problema para nós, entendeu? Então, a finalidade de Deus, por exemplo, quando Ele falou para Abraão, para ele, né, levar o filho dele para sacrificar, Deus ele estava testando Abraão. Vocês vejam que no final Ele não permitiu isso, entendeu? Então, essa palavra que diz tentar é um teste, entendeu? É muito comum isso no Antigo Testamento. O exemplo clássico é a passagem do sacrifício de Isaac. Né? Aconteceu que depois dessas coisas, tentou Deus a Abraão, ou seja, colocou ele à prova. Entendeu? Abraão subindo aquele monte, com seu filho para sacrificar, Deus podia estar lembrando, né? Poxa, um dia eu vou ver meu filho caminhar para a cruz também. Né? Então Deus provou a Abraão. E Abraão passou no teste, porque Abraão tinha certeza que mesmo que se Deus permitisse que ele sacrificasse seu filho, Deus ia ressuscitar, porque Deus tinha uma promessa. Por isso que Deus falou, agora Abraão, eu sei que tu me teme, certo? Na prática, porque Deus na sua onisciência já sabia, né? Então, a finalidade disso qual é? Esse tipo de prova que Deus permite na nossa vida. Qual é a finalidade? A finalidade é desenvolver o nosso caráter. Não é outra coisa, entendeu? Então, quando você passa por duras provas,
perseguições, Deus ele está desenvolvendo o seu caráter. Não é nada mais, nada menos do que isso. Seu caráter está crescendo. Aí ali você mostra quem você é, né? Então, é isso aí que a gente precisa entender. Nós vamos aqui agora para uma outra parte aqui, a segunda parte, a tentação de Jesus. Nós sabemos que nós somos tentados para desenvolver o nosso caráter também, para mostrar nossa fidelidade a Deus. Mas aqui nós vamos ver aqui fatos interessantes, né? Por exemplo, Jesus, ele também foi tentado, mas Jesus não tinha pecado, ele não cometia erro, né? Mas ele estava se preparando para tomar o nosso lugar na cruz do Calvário. Em tudo ele foi semelhante a nós, só com a diferença de não ter pecado. Então, Jesus ele foi tentado, entendeu? Porque Jesus ele veio desfazer as obras do diabo. Jesus é aquela promessa que Deus falou para Adão quando ele pecou, né? Falou para a serpente, para Eva. O que Deus disse? Da semente da mulher ia nascer um que pisaria a cabeça da serpente e ele lhe feriria o calcanhar. Jesus foi ferido na cruz, mas Jesus pisou na cabeça da serpente. O que é pisar na cabeça? É tirar o comando. Quando se pisa na cabeça, está dizendo que vai se tirar o comando daquela pessoa. Foi o que Jesus fez na cruz. Tirou o comando de Satanás da vida daqueles que seguem a ele, que seguem a Jesus. Toda pessoa que segue a Jesus, ele larga Satanás. Satanás perde o comando da vida dele, né? Então, sendo Jesus aquele que veio desfazer as obras do diabo, era de se esperar que ele viria enfrentasse a reação de Satanás. Então, Jesus ele teve que enfrentar a fúria do diabo. Assim como eu enfrento, Jesus pessoalmente não terceirizou essa tentação. Jesus pessoalmente ele enfrentou o diabo ali naquele deserto. Entendeu? É isso que a gente tem que entender. Jesus ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deserto é símbolo de solidão. Ali ninguém está contigo. Não tinha ninguém com Jesus ali, não são os anjos servindo a ele depois. Entendeu? Deserto é lugar de solidão, é lugar de provação. Deserto é lugar de preparação, é lugar de milagre. Entendeu? Então Jesus ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Às vezes eu ficava pensando, mas foi o próprio Deus, é o próprio Deus. O Espírito Santo pegou Jesus, levou ele para o deserto com uma finalidade, ser tentado pelo diabo. Entendeu? Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, não. Quem levou foi o Espírito Santo. Para enfrentar o diabo. E muitas vezes Deus nos coloca no deserto para enfrentar o diabo. E a gente tem força para vencer, né? Então, ele foi levado ao deserto. O deserto é um lugar onde os seres humanos percebem a grandeza de Deus e a fragilidade humana. É no deserto que a gente vê quão grande é Deus e quão pequenos somos nós. É no deserto que a gente tem essa experiência, entendeu? A gente vê a fragilidade humana. O deserto é um lugar profundo, de profundo silêncio. É um lugar para oração, meditação, onde você consegue ouvir a voz de Deus. Foi no deserto que grandes homens de Deus foram preparados, como Moisés, Elias. Não foi no meio da bagunça, da confusão, não. Eles foram preparados no deserto, a sós com Deus. Todos nós temos que ter esses momentos para ter experiência profunda com Deus. É no deserto que nós somos preparados para as grandes obras, né? Elias, né? Lá eles jejuaram, né? Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites. O jejum é uma doutrina, agora 40 dias não, né? O jejum, cada um jejua de acordo com a orientação do Espírito Santo, né? A igreja primitiva era uma igreja de oração. O apóstolo Paulo, quando foi enviado como missionário com Barnabé, a igreja estava em jejum e oração. O jejum faz parte da igreja, mas a quantidade de jejum não é 40 dias, é quanto a pessoa puder, né, fazer na orientação de Deus. Isso aí é um assunto para
para outra vez, né? Então, Lucas aqui, ele afirma que Jesus naqueles dias não comeu coisa alguma e terminado esses dias teve fome, entendeu? Aí é quando o diabo aparece, entendeu? Agora, como essa tentação aconteceu? Bem, essa tentação aconteceu, não foi assim na imaginação. Jesus não imaginou essas coisas. Essa tentação foi real. Satanás apareceu em pessoa para tentar Jesus. Certo? A Bíblia diz aqui, então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui não é uma coisa fictícia não, entendeu? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Aí, no versículo 3 diz, e chegando-se a ele, o tentador disse, veja bem, não foi Jesus que procurou ele não, ele que se aproximou de Jesus. Jesus foi tentado durante os 40 dias, mas aqui nesse capítulo 4, de 1 a 11, é o ápice da tentação, né? O Espírito Santo mostra esse ápice, né? Dessa tentação. Então, o diabo apareceu, Jesus viu Satanás. Tanto é que ele pegou o próprio Jesus e levou ao pináculo, né, da cidade santa. Então, isso aqui não é uma miragem, não foi algo subjetivo, não, foi algo real. Aconteceu mesmo. O diabo apareceu ali em pessoa para perturbar Jesus e tentar ele. Foi uma tentação literal. Não é o que muita gente diz por aí, não. Então é um cuidado que nós devemos ter com isso, entendeu? De não querer dizer coisa que a Bíblia não diz. A Bíblia é muito clara. Foi uma tentação literal, clara. O Espírito Santo quem levou Jesus para o deserto. E Jesus passou 40 dias e não comeu nada. Depois o tentador, ele viu que ele estava com fome, se aproximou dele para começar a tentar, né? Aproveitando situações que é assim, o diabo é assim. Ele viu que Jesus estava com fome, ele se aproxima, fazendo a oferta dele. O diabo também faz a mesma coisa com a gente. Ele vê as nossas fraquezas, ele vê as nossas necessidades e se aproxima para tentar. Ele é o tentador, entendeu? Então, isso aí a gente tem que ter consciência disso, entendeu? Essa tentação de Jesus não foi simbólica, não. É real e literal. Bem, vamos para a última parte aqui, que é muito importante essa última parte, entendeu? A Bíblia diz aqui, em Mateus e Lucas, resiste essas 3 últimas investidas de Satanás contra Jesus, né? Na verdade, Jesus ele foi tentado durante os 40 dias, é claro, né? Já, inclusive, lá em Hebreus, acho que é 4,15, diz que Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Porque o diabo, quando ele se aproximou de Jesus, ele foi até meio orgulhoso, né? Porque desde Adão, de uma forma ou de outra, ele venceu todo mundo. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, ele conseguiu levar todos os seres humanos a pecar. Até os melhores santos de Deus pecaram. Então ele falou, bem, eu vou me dar bem também com esse aí, mas se deu mal. Entendeu? Se deu mal. Ele não conseguiu. Ele venceu Adão, Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Ele veio vencendo todo mundo. Mas quando chegou em Jesus, ele quebrou a cara. Ele não conseguiu. Entendeu? Então é isso aí que a gente tem que ter em mente. Jesus derrotou o diabo em nome do poder que ele tinha, né? Então, a primeira, vamos ver aqui, né? A primeira das 3 últimas tentações. Primeiro, o objetivo, né, dessa investida diabólica era levar Jesus a usar o seu poder para benefício próprio. Veja bem, lá no batismo, Deus falou assim, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro. O diabo sabia disso, ele tinha conhecimento disso. Tanto é que quando ele se aproxima de Jesus, o que ele faz? Ele fala, se tu és o Cristo, filho de Deus, Deus já não tinha falado, esse é o meu filho amado? Então, vê como é que o diabo é, ele entra em cima para contradizer aquilo que Deus já falou.
Às vezes Deus já falou algo contigo, Deus já confirmou, mas aí o diabo vem em cima daquilo que Deus falou para colocar dúvida. Entendeu? É assim que o diabo faz. Ele é o tentador, ele é mentiroso, ele vem para botar dúvida nas pessoas. Então o que ele quis colocar em Jesus ali? A dúvida. Deus falou no batismo, tu és o meu filho amado. Aí ele vem com a dúvida. Se tu és o filho de Deus, né, tá com fome, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus, para confirmar que ele realmente era filho de Deus, ia fazer a vontade do diabo, transformar aquelas pedras em pães. Entendeu? Então veja só como é que o inimigo é sutil, sagaz, mas ele não se deu bem com Jesus. Agora, Jesus brigou com ele? Não. O que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Entendeu? Então, Jesus, né, venceu ele com a palavra de Deus. Jesus não discutiu, Jesus não brigou, Jesus não fez nada. Ele só usou a palavra. Nós só venceremos o diabo com a palavra de Deus, com a obediência à palavra. É se manter firme na palavra. Às vezes o diabo vai vir botar dúvida na tua cabeça. A Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Entendeu? Então, ele sempre vai procurar botar dúvida na tua cabeça. Mas você fica com a palavra. O que Deus falou, está falado. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que entender. Então, Eva caiu na conversa dele, né? E pecou. Porque o diabo sabe a necessidade física que nós temos. Entendeu? Nós temos essa necessidade de satisfazer o nosso físico. Nós temos essa necessidade. Então ele sempre vai usar essas coisas para atrair a nossa atenção e tirar a gente da direção de Deus. Tudo aquilo que nós atendemos a nossas necessidades físicas, com alimento, sexualmente, entendeu? Roupa, é a concupiscência da carne. Entendeu? Aquilo que engloba todo o nosso... engloba a concupiscência da carne, ela engloba todo o nosso apetite físico. Tudo aquilo que o nosso físico exige e precisa. Ele vai usar isso para tirar a gente da direção de Deus. Mas Jesus não foi na conversa dele. E a segunda tentação, ela tinha o objetivo, né, de levar Jesus a um ato de vaidade. A vaidade faz parte do ser humano. Infelizmente é o lado negativo da gente, né? Aí o que o diabo fez? Pegou Jesus, levou ele ao pináculo, né, a cidade santa, transportando ele ali em Jerusalém, né? Então, o que Jesus, ao ser levado lá, o que ele escuta do diabo? Ele incita Jesus a se julgar lá de cima. Entendeu? Ele incita Jesus. Se joga daí porque a palavra diz que os teus anjos darão ordem a teu respeito para que te guardem, para que não tropece em nenhuma pedra e pá. Entendeu? Ele usa a Bíblia. E ele sabe como usar a Bíblia fora de contexto. Conhecer a Bíblia, o diabo conhece de capa a capa. Mas ele sabe descontextualizar ela com uma habilidade tão grande. O diabo tem uma habilidade tão grande para descontextualizar a Bíblia que engana muita gente. Tem muita gente pregando a Bíblia aí totalmente descontextualizada. E o diabo, ele só usa a Bíblia descontextualizada, só usa a Bíblia fora de contexto, para prejudicar o crente e ofender a Deus. Mas o sangue de Jesus tem poder. Nós vamos contextualizar a Bíblia com o querer de Deus, né? Então, Jesus jamais ele ia se ajugar de lá, seria tentar a Deus. Eu vi a história de alguns jovens que iam para uma oração e a ponte caiu porque choveu muito, levou a ponte, e eles lembraram que Pedro andou sobre as águas. Eu vi o pastor Pão Show contar isso. E essas pessoas saíram, falaram, Pedro andou em cima das águas, nós vamos andar também. Eles se ajogaram no rio e morreram, tudo afogado. Dias depois, os corpos desses jovens foram encontrados. Por quê? Eles tentaram a Deus. Pedro andou porque Jesus falou, vem.
Entendeu? Se você está na beira de um rio, sem ponte, quer atravessar, Jesus falou vai, aí você vai, mas Jesus não falou nada, então você está tentando a Deus. Deus não mandou Jesus se julgar lá de cima, quem estava mandando era o diabo. Então tem coisas que o diabo usa para a gente fazer da nossa vontade. Tem muita gente fazendo coisa que não é para fazer por vaidade. É isso aí, tem gente fazendo coisa na igreja que não é para fazer por pura vaidade. Deus não mandou ele fazer nada. Aí o diabo tem poder. Quando você faz as coisas por vaidade para Deus, entre aspas, para Deus, entre aspas, você está dando legalidade ao diabo. Se Jesus se joga lá de cima, talvez os anjos até guardassem ele mesmo, mas ele estava dando legalidade para o diabo. E Jesus nunca ia dar legalidade para o diabo. Então Jesus falou para ele, Satanás, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Pronto, acabou com o assunto. Entendeu? Acabou com o assunto. Nós temos que ser obedientes. A última tentação aqui. A terceira e última. Esse último ataque consistia em levar Jesus a se apoderar do domínio do mundo por meio ilícito. Satanás aqui, ele pediu Jesus para fazer uma concessão e fez uma oferta tremenda. O que o diabo oferece para Jesus? O mundo. Bem, quando Adão pecou, mas a sua mulher, ele entregou a autoridade que Deus tinha dado a ele. Deus deu autoridade a Adão. Domina. Aí o que ele faz? Entrega essa autoridade para o diabo. É por isso que a Bíblia diz que o diabo é o Deus desse século. É por isso que Jesus falou, aí vem o príncipe desse mundo que nada tem a ver comigo. Entendeu? Então, é essa situação. Então ele, embora eu acredite que o diabo não tenha nada, ele tem poder sobre as almas que estão submissas a ele. Mas ele não tem, ele é tão mentiroso que tudo isso te darei se prostrado te me adorar. Ele não dá nada, ele não tem nada. Ele não tem nem a chave da casa dele, onde ele vai morar eternamente, que é o inferno, né? Então, o príncipe das trevas, Satanás, ele tem o domínio sobre os demônios dele, sobre as almas que não querem aceitar Jesus. Mas ele não tem essa autoridade para dizer, tudo isso te darei, se prostrado me adorar. É mentiroso, né? Querendo mostrar um caminho mais fácil para Jesus. Jesus vai conquistar tudo. Conquistou tudo, mas pelo caminho da cruz. E o diabo às vezes faz isso com o crente. Ele oferece um caminho mais fácil. Não vai por aí não, que aí é muito difícil. Eu te dou tudo isso. Quantas pessoas estão ouvindo a voz de Satanás e estão atrás de poder, de fama, de status, de dinheiro, pelo caminho fácil que o Satanás tem oferecido? Querida, é melhor a gente escolher o caminho estreito. Entendeu? Não vai pelo caminho fácil, não. O diabo está oferecendo muita coisa para as pessoas e muitos aceitam e não voltam mais. Quantas pessoas já ouviram do diabo? Tudo isso te darei se prostrado me adorar. Quantas pessoas que conhecem a palavra, está pregando a palavra e está se prostrando diante das ofertas do diabo. Mas Jesus falou, vai-te Satanás, porque está escrito, só o Senhor Deus adorarás, só Ele prestarás culto, a mais ninguém. Felizmente muitos estão prestando culto ao diabo hoje, né? E muita gente não gosta nem de entrar nesse assunto. Então, o diabo, ele não tem nada, mas ele é enganador. Ele oferece coisa do inferno. Ele oferece o caminho mais fácil. Ele oferece o caminho largo. Mas nosso caminho, querido, é estreito. Vamos conquistar e vamos tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para nós, mas pelo caminho estreito. Tá? E por último aqui, a resposta de Jesus. O ataque diabólico foi em áreas mais sensíveis do ser humano, né? Que nela já falamos, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, né? Então, mesmo com toda a sua habilidade maligna, foi grande e devastadora a derrota de Satanás. A verdade é essa, certo? O diabo saiu daquele deserto derrotado, envergonhado diante dos demônios dele. Entendeu? Então, assim o grande conquistador
o Senhor Jesus, né, pode simpatizar com os que são tentados. Por que Jesus se simpatiza contigo? Porque Jesus em tudo foi tentado, então ele é poderoso para socorrer nós também que somos tentados. Por quê? Porque ele sabe o que é ser tentado, gente. Ele sabe o que é enfrentar o diabo. Ele sabe o que é enfrentar a calúnia, a acusação. Tudo que você passa, Jesus já passou. Só com uma diferença. Jesus já trilhou o mesmo caminho que tu trilha, só que ele não tinha pecado e não pecou. É a única diferença. Ele é perfeito, santo, verdadeiro e é o nosso Salvador. Mas ele conhece essa estrada que tu passa aí de deserto, de sofrimento, de angústia, de luta, de batalha. Tudo que você passa, ele já passou. Perseguição. Mas ele se manteve na posição dele. Então você pode buscar a Deus, você pode buscar socorro em Jesus, porque ele vai te socorrer. Ele é poderoso para te socorrer, porque tem essas experiências. Ele sabe o que é isso. Entendeu? Ele foi vencido pelo poder da palavra, o diabo. Entendeu? Então, Jesus só venceu o diabo citando a Bíblia. Não precisa se espernear, gritar, nada disso. É só você usar a palavra. Tá? Assim, podemos nós consolar, porque temos um protetor no céu, que é capaz de se compadecer das nossas fraquezas. O diabo é um inimigo muito habilidoso, mas maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então, querido, que Deus te abençoe, que você possa entender que você sempre vai viver com a tentação, mas essa tentação sempre vai ser permitida para você crescer. E você também sendo tentado, você vai poder ajudar os que são também. Entendeu? Muitos caem por fraqueza, mas quando alguém cair, vamos estender a mão, vamos ajudar ele a levantar. Não vamos acabar de pisar nele não, tá? Quando alguém cair em tentação, vamos ajudar ele. Nós que somos espirituais, vamos encaminhar ele com um espírito de mansidão, para ele voltar a caminhar de novo com a gente. Entendeu? Vamos fazer igual Jesus faz, e Deus vai nos abençoar. Tá bom? O inimigo é um inimigo muito habilidoso, enganador, mas Jesus nos dá a vitória. Então que Deus te abençoe. Lembre sempre, a tentação é uma sedução para você pecar. E a provação é um teste que Deus permite na nossa vida para aperfeiçoar o nosso caráter, para nós sermos um cristão melhor ainda, tá bom? Então que Deus te abençoe e que você possa dar uma boa aula no nome de Jesus, tá bom? E se você não se inscreveu ainda em nosso canal, se inscreva aí em nosso canal, tá bom? Compartilhe, ajuda a gente aí a ranquear esse canal, tá bom? Deus vai te abençoar. Meu canal é Adilson da Silva Lobo, YouTube, e eu te aguardo, tá bom? Um abração e até a próxima.